Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual é a melhor linguagem de programação para quem está começando. Bora lá? Bom pessoal, se tem uma pergunta que sempre nos mandam, seja no Instagram, seja no TikTok ou até aqui mesmo no YouTube Pô, Aquino, mas qual que é a melhor linguagem se eu quiser começar a programar? Bom pessoal, o fato é que é uma pergunta um pouco difícil de se responder logo de bate-pronto, por isso a gente decidiu fazer um vídeo para te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre quais opções existem e qual é, na minha opinião, a melhor linguagem para se começar a programar. Bom, vale ressaltar que em algum momento da sua trajetória na programação, pode ser que você escolha e seguir um caminho, por exemplo, do front-end, um caminho do back-end, ou até mesmo você ainda queira continuar num perfil full stack, mas a gente também vai abordar isso aqui, beleza? Mas então vamos pegar da perspectiva de uma pessoa que está bem começando, tá? A gente pode até pressupor que a pessoa não sabe nada de programação, então vamos pensar assim, do zero mesmo, né? Até ela poder tomar uma decisão aí de ramificar o conhecimento dela. Bom, um outro ponto muito importante é, se você não nos segue nas redes sociais, te convido então já a seguir a gente no Instagram, no TikTok. A gente está sempre tentando soltar um conteúdo muito relevante para você lá. Os links estão todos aqui na descrição. E também, se você não é um inscrito aqui no canal no YouTube, por favor, te convido a nos seguir aqui, né? Se inscrever no canal, já deixa o seu like no vídeo, isso nos ajuda demais, tá? E nos motiva aí a sempre continuar produzindo um conteúdo muito bom para vocês, beleza? Mas então vamos falar um pouquinho sobre as linguagens aqui. Bom pessoal, é um fato que se você está começando do zero na área da programação, muita coisa pode te parecer bem complexa. Então, para te ajudar, a gente vai falar um pouquinho sobre qual seria o passo a passo que você poderia estar estudando a linguagem específica que a gente vai te sugerir, mas é claro, você é muito livre para de repente consultar outras fontes da internet. Esse passo a passo que eu vou te passar foi um que eu segui quando eu comecei a programar essa linguagem há muitos anos atrás e me ajudou muito, então espero que te ajude também. Bom, a linguagem que a gente escolheu para falar aqui nesse vídeo, pessoal, é a linguagem C. Tá? Essa linguagem é uma linguagem já um pouco mais antiga, porém ela é uma linguagem que acaba sendo aí a linguagem mãe, né, de várias outras linguagens. E o motivo disso é porque ela é uma linguagem muito robusta, né? E ela assim, ela tem muitas estruturas, ela é uma linguagem muito forte, assim, eu diria, em termos de mercado, porque ela já houve um período muito grande em que ela era muito utilizada no mercado. Ainda hoje ela é muito presente no mercado de embarcados, então se você quer programar, por exemplo, pequenos CLPs ou essa programação mais próxima da eletrônica, a linguagem C ela é muito boa para isso, tá? Então assim, a gente vai falar um pouquinho dela, porque como eu disse, ela então foi a precursora de várias outras linguagens, tá? Então, mais ou menos o mesmo código que você produz dentro da linguagem C, você consegue migrar ele para linguagens como C#, Java, entre outras, porque elas praticamente surgiram da linguagem C, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre quais são esses tópicos agora. Bom pessoal, considerando então que você vai começar pela linguagem C, o primeiro ponto que você precisa escolher é qual será a tua IDE. Para quem não sabe, a IDE ela é justamente o ambiente onde você vai escrever o seu código. Então você pode pensar na IDE como sendo um bloco de notas assim com um pouco mais de funções, né? Inclusive você pode até utilizar o bloco de notas, mas eu acredito que vai complicar um pouco mais a sua vida. Bom, aqui pessoal a gente quer deixar duas sugestões de IDEs, tá? A primeira é o VS Code, tá? É uma IDE gratuita, então você pode baixar na internet, a gente também vai deixar os links aqui na descrição. Ela é muito boa e eu até te diria que ela é talvez hoje a IDE mais utilizada no mundo, pelo simples fato de que você pode programar praticamente em qualquer linguagem dentro do VS Code, tá? Ele também é uma IDE que tem muito suporte a plugins, a extensões, então se você de repente tem interesse em customizar essa tua experiência de programar dentro do VS Code, ele também te ajuda com isso e tem, enfim, milhões de plugins para te ajudar, beleza? A segunda opção de IDE que a gente vai falar aqui hoje é o Dev C++. Essa é uma IDE já um pouco mais antiga e que ela tem um pouco mais de foco ali nas linguagens C e C++ ou C++, né, como o pessoal chama, mas ela é muito boa porque ela tem todo um aparato que te ajuda então a programar na linguagem C.
Assim, é uma ideia um pouco mais antiga, mas também é muito boa para você entender toda essa parte fundamental da programação. Eu, particularmente, quando aprendi a programar há muitos anos atrás, utilizava o Dev C++ para programar, mas se você já quer seguir uma abordagem um pouco mais moderna, você pode ir para o VS Code, não tem nenhum problema, tá? Só lembrando, os 2 links para essas ferramentas estarão aqui na descrição já para te ajudar. Então, o primeiro ponto era você escolher a tua IDE. Escolha qual ficar melhor para você, as duas vão te ajudar a fazer o teu código tranquilamente, beleza? Vamos para o próximo ponto então. E lá vamos nós! Bom pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o passo a passo de estudos que possivelmente pode te ajudar muito a destravar aí o teu conhecimento em programação e você já vai conseguir produzir alguns softwares pequenos dentro da linguagem C e você vai com certeza começar a entender um pouco mais como a programação funciona. Bom, o primeiro item que é muito importante você estudar é sobre criação de variáveis. Tá? Então assim, o que é uma variável, quais são os tipos de variáveis que existem, como que você consegue conceber um tipo mais complexo de dados a partir de um tipo mais básico, né, da tua variável ali, então tudo isso pode te ajudar muito, tá? Um exemplo muito simples, pessoal, na linguagem C nós não temos o conceito de string, né, que é tão presente em outras linguagens, então nós não temos exatamente o conceito de um tipo de variável que contém toda uma cadeia de caracteres. Para que isso aconteça, geralmente o que a gente faz a gente cria um vetor de char, né? O char ele representa um caractere. Então, se você pegar ali A, B, C, né? Então eu tenho 3 caracteres. Então um vetor de tamanho 3 pode agrupar toda essa tua string que A, B, C. Então assim, só um exemplinho bem simples, tá? Mas para você entender que é possível você criar tipos mais complexos a partir de tipos mais básicos, tá? Então é muito importante que você entenda isso. O segundo ponto, pessoal, que a gente quer falar aqui hoje para você também, te dando a dica, né? Então assim, primeiro aprenda variável, depois lógica booleana, né? O que é a lógica booleana, pessoal? Então assim, o computador, ele trabalha muito na ideia de 0 e 1, né? E na programação a gente entende isso como verdadeiro ou falso, né? Então assim, a lógica booleana é a lógica por trás dessas condicionais, né, de verdadeiro ou falso. Então você começa a entender como que o computador pensa, vamos dizer assim, e isso é fundamental para você alavancar aí a tua carreira de programação, tá? Então entender como é que você pode concatenar condições, como é que elas são resolvidas, como é que você olha para a porta, para lógicas de AND, de OR, tá? Então tudo isso é muito importante, é fundamental, pessoal, para que você se torne aí um bom programador e consiga, quem sabe, um dia entrar no mercado. Beleza? Então, primeiro item que a gente falou ali, variável, o segundo, lógica booleana. Beleza? Vamos para o próximo então. Já o terceiro item que a gente vai falar aqui, pessoal, são os condicionais, né? Então, mais especificamente, if, else e switch. Tá? Então essas são as estruturas condicionais que vão te ajudar a, utilizando a lógica booleana, conseguir dar um pouco mais de estrutura para o teu código, tá? Então imagine que você quer fazer um software que está distinguindo, por exemplo, pessoas maiores de idade de menores de idade, né? Então uma condição ali, se a idade for maior ou igual a 18, né? Então esse idade maior ou igual a 18 é justamente uma condição que vai ser resolvido em verdadeiro ou falso, daí a importância da lógica booleana. Você pode nortear o teu software a fazer uma coisa ou a fazer outra, tá? Então assim, condicionais estão presentes na vida dos programadores desde o júnior até o mais especialista de todos. Então é muito importante que você consolide tudo isso que a gente vai falar para você aqui na sua cabeça, porque é realmente a base da programação como um todo. Beleza? Então, condicionais é muito importante, treina um pouquinho, codifica um pouco, você vai perceber que rapidamente você vai pegar o jeito. Beleza? Então vamos para o próximo. Bom, pessoal, já na quarta posição aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os laços de repetição, tá? Então, assim, é um fato que o software, de forma muito comum, você precisa fazer com que tarefas sejam repetidas, tá? Então, por exemplo, eu quero pedir dados 5 vezes para o usuário, então eu consigo fazer com um único código que ele repita 5 vezes, ou enfim, quantas vezes eu queira. Para você fazer isso, você vai fazer uso, então, dos laços de repetição, tá? No caso aqui, pessoal, é muito importante que você aprenda for, while e do while, tá? Por enquanto, porque é os que tem na linguagem C.
Pessoal, essas três estruturas de laços de repetição são as mais comuns, assim, praticamente presentes em qualquer linguagem da programação que originou da linguagem C, tá? E depois, outras estruturas de repetição que você pode acabar vendo na sua vida, certamente estão utilizando essas por baixo dos panos, né? Mas com alguns ali detalhes para deixar um pouco mais requintado. Então, se você entende como essas três estruturas de repetição, né, esses laços de repetição, eles estão funcionando, pronto, você já vai ter condição de entender as formas mais complexas de você iterar sobre uma coleção ou sobre o contexto que seja. Beleza? Muito importante esse item, tá? Então dá uma atenção especial para ele. Mas vamos para o próximo agora. Bom, pessoal, já na quinta posição agora aqui a gente vai falar sobre vetor, tá? À medida que você começar a olhar para a estrutura que a gente falou de laços de repetição, o vetor naturalmente vai aparecer. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma coisa múltiplas vezes e de repente eu quero armazenar aquilo que eu estava mexendo nas iterações passadas, eu possivelmente vou utilizar um vetor. Mas o que exatamente é um vetor, né? No caso da programação, pessoal, o vetor ele é uma estrutura encadeada de dados, né, por assim dizer. Então a gente pode pensar assim, se a variável ela vamos pensar num quadradinho, né, que está guardando dados lá dentro, o vetor seria um conjunto de quadradinhos, quase que um do lado do outro, um exemplo, né, onde você pode guardar vários tipos de dados, né, um do ladinho do outro, né? Então assim, esse é um exemplo geralmente que a gente dá bem simplista para não entrar muito no tecnês por baixo dos panos, de como um vetor exatamente funciona, mas o que você precisa saber é que você pode armazenar dados em conjuntos, né? Quase que enfileiradinhos, e isso facilita muito a tua vida, tá? Então, isso é uma estrutura muito utilizada, tá? Em outras tecnologias um pouco mais novas você vai acabar vendo implementações mais modernas desse tipo de estrutura, né, de um vetor, né, de uma coleção, mas tudo parte quase que de uma base ali, que é um agrupamento de dados para que você possa manipular ele de forma melhor, beleza? Um item muito importante também, pessoal, é que você faça exemplos de código, né? Tudo que eu estou falando para você aqui é muito importante que você coloque na prática, tá? E no caso do vetor é muito legal de você juntar o teu estudo de vetor com o estudo de laços de repetição, tá? Você vai ver que eles casam muito bem aí, beleza? Vamos para o próximo então. Bom, pessoal, já na sexta posição aqui, então a gente vai falar sobre as matrizes. Mas o que exatamente é uma matriz? Então assim, se a gente pensar que o vetor ele é um conjunto, vamos dizer assim, unidimensional, né, de vários bloquinhos, a matriz é quando você coloca vários vetores, por exemplo, em conjunto. Então vamos pensar aqui de novo, né? A variável ela é um quadradinho. O vetor, ele pode ser entendido, por exemplo, como sendo vários quadradinhos em sequência. A matriz, ela pode ser entendida como, por exemplo, vários vetores, né? Um quase que abaixo do outro, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o Excel, né? Um software de computador que quase todo mundo tem, e a gente olhar, por exemplo, uma célula do Excel, eu posso entender aquilo como sendo uma variável. Quando eu olho para uma linha, eu posso entender aquilo como sendo um vetor. Quando eu olho para um conjunto de linhas e células, de colunas e células ali, linhas, aquilo pode então se representar uma matriz. Bom, vale lembrar que no mundo da programação, a gente acaba transcendendo um pouco aí a matemática e a física, e você pode criar matriz de quantas dimensões você quiser, ainda que no mundo real seja muito complexo de entender isso, ou talvez sequer exista, mas no mundo da computação você pode criar matrizes aí de quase que infinitas dimensões, tá? Nem preciso falar, né? É uma estrutura muito útil, tá? Também é uma coisa muito presente, assim, na programação, no cotidiano de programadores bem mais experientes. Então, com certeza é muito importante que você absorva muito bem esse conhecimento, beleza? E de novo, sempre utilizando ali laços de repetição, condicionais, para você ir consolidando o conhecimento de uma forma geral. Beleza? Vamos para o próximo então. Bom, galera, já na sétima posição aqui agora a gente vai falar sobre funções. Mas o que exatamente é uma função? Então assim, a função, pessoal, é uma estratégia que você pode aplicar onde você consegue agrupar o teu código, né, em pequenas regiões para que você possa reutilizar ele, né? Então imagine que eu preciso fazer um código que vai jogar uma mensagem na tela, pedir um número para o usuário e depois me devolver esse número. Só que ao longo do meu código eu vou fazer isso várias vezes, eu preciso pedir diversos números para o meu usuário. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar uma função que dentro dela
eu vou pedir então esse número, vou receber esse número do usuário, criar ele numa variável e depois eu posso retornar esse número, de forma que qualquer parte do meu código em que eu chamar essa função, esse comportamento vai acontecer. Então eu não preciso ficar reescrevendo esse código várias vezes, só basta eu chamar a função e pronto, tudo se resolve. Pessoal, é muito importante, tá? Assim, selinho muito importante aqui, que você aprenda muito bem esse comportamento de praticamente tudo que eu estou falando aqui, mas essencialmente essas coisas bem básicas, como o que é uma função, uma variável e tudo mais, porque em linguagens mais modernas você vai ver que essa função, às vezes ela tem o nome de método, mas no fim das contas é tudo a mesma coisa, tá? É um agrupamento de código ali que vai ter algum comportamento X que você implementar. E isso é muito presente no dia a dia dos programadores, tá? Então, assim, profissionalmente falando, um programador quase sempre precisa escrever funções, métodos e coisas similares. Beleza? Vamos para o próximo, então. Bom, galera, já na 8ª posição aqui agora, a gente vai falar um pouquinho sobre recursividade. Pessoal, um recurso muito interessante que a programação nos permite é a questão da recursividade, ou seja, eu posso fazer com que o meu código chame ele mesmo. Tá? Então assim eu consigo garantir às vezes performance na hora de resolver algum tipo de problema e eu também consigo evitar a escrita de códigos muito extensos, porque se o meu código vai ter que fazer uma coisa muito similar, eu consigo fazer com que ele fique se chamando, né, e resolvendo um problema ali, então eu consigo garantir um código um pouco mais enxuto, talvez um pouquinho mais complexo só, porque às vezes não é muito simples de entender a recursividade, mas com certeza muito útil e enfim, assim, muito performático. Bom, esse item é um item que não tem muito ao que se falar, é muito interessante que você tente. Um exemplo muito clássico de você aplicar a recursividade é caso você queira fazer um software que aplica a matemática, né, para resolver, por exemplo, a sequência de Fibonacci. Opa, desculpa interromper o seu vídeo, aqui é o Rodrigo, o editor, e eu vim aqui para trazer um desafio para você. Oi! Você já conhece o jogo dos 7 erros, né? Hoje a gente vai fazer o jogo do 1 erro. Eu vou deixar 2 vídeos na tela e você tem 10 segundos para encontrar o erro. Vai então, 10 segundos agora. E aí, achou? O que acontece, galera, é que o Aquino voltou a gravar a cena e esqueceu do microfone. Por isso você vai reparar que o áudio tá um pouquinho diferente no final do vídeo, mas o conteúdo continua top, então bora voltar pro vídeo. Então, se for uma coisa interessante para você, recursividade, sugiro que você teste um pouquinho, beleza? Vamos pro próximo, então. Já na 9ª posição, pessoal, a gente vai falar aqui então sobre a importância dos ponteiros, tá? É muito importante que você entenda como o ponteiro se comporta, como é que funciona ali um ponteiro para uma variável, um ponteiro para um vetor, tá? Por quê? Porque quando você for para linguagens um pouco mais complexas e mais modernas, o ponteiro ele vai estar lá, só que ele vai estar por baixo dos panos, tá? Então é muito importante que você estude isso. Tem muita gente que pode se perguntar assim, um pouquinho, mas ponteiro para estrutura, ponteiro para matriz, né? Ponteiro duplo, triplo. Pessoal, a verdade é que não importa, tá? Essa parte não importa, não gaste seu tempo estudando isso, a não ser que você tenha gostado muito, tá? Mas não precisa, tá? Pode focar em coisas muito mais que vão te colocar no mercado, então assim, já vai para uma linguagem um pouco mais moderna, uma coisa um pouco mais de mercado, tá? Não precisa ficar perdendo tempo com essas coisas um pouco mais estruturais assim, a não ser que você tenha gostado muito, beleza? Bom, pessoal, esse era o conjunto de itens que a gente queria falar aqui então, mas agora a gente chega no momento da bifurcação. Nesse momento, pessoal, você pode escolher então entre back ou front-end. Se você quiser ser full stack, é só juntar as duas coisas que eu vou falar, beleza? Se você for para back-end, pessoal, a minha sugestão é que você saia então da linguagem C e comece a estudar C#, Java ou JavaScript ali no foco do Node, tá? Se você for para o contexto de front-end, é muito importante que você aprenda HTML, CSS e JavaScript. E aí depois é muito importante que você foque os seus estudos em alguma biblioteca ou framework JavaScript mais moderno, como por exemplo Angular, React ou Vue. Se você não sabe, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um comparativo entre eles, então corre lá, esse vídeo vai estar aparecendo aqui em algum lugar, corre lá, dá uma olhada e veja qual dos 3 mais te agrada. Com certeza são 3 opções excelentes para te colocar no mercado, no caso do front-end. Se
Se você for back-end, segue essas dicas aí, C#, Java ou JavaScript, com certeza isso é muito utilizado no mercado, também pode te garantir uma vaga. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso. A gente queria então te dar um panorama sobre como você pode sair do zero e já começar a estudar algumas coisas que podem te colocar no mercado, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar um like, já se inscrever no canal. É muito importante para nós essa tua participação, isso nos motiva a continuar produzindo um conteúdo de relevância. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode nos procurar no Instagram, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo. Aí, Rodrigo, você depois acha um jeito de cortar aí, beleza?